achando meio engraçado eu chegar assim toda arrumada pra falar com você com um balde na mão, mas ó, esse balde aqui, ó, é importante e nós vamos conversar sobre ele. Vamos juntas. Isso aqui é uma história que eu já contei algumas vezes na rede. Eu não sei se você, minha amiga, já acompanhou ou não. Se você já acompanhou, eu te peço perdão por estar repetindo, mas fica até o final que tem alguma coisa de novo, tá? Eu vou usar essa história aqui como um gancho. Para quem não conhece, eu tenho que dar o contexto. A minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 21 anos, mas o primeiro diagnóstico dela foi quando eu tinha 14 anos. E entre esses 14 e 21, né, nesses 7 anos, minha mãe teve o que os médicos chamam de sobrevida. Durante um tempo, minha mãe ficou bem mesmo, mas quando a doença voltou, ela tinha dores, porque aí ela estava inteira tomada, foi uma metástase grande e bem sofrida. Só que o que acontecia nessa história, nessa época? A minha mãe e a minha avó sempre foram muito caprichosas na manutenção, na limpeza e na organização da casa. Elas eram aquelas pessoas assim perfeitas. A minha avó fazia o tricô mais perfeito do mundo, aqueles pontos sempre limpos, costuravam bordados, limpavam assim lindamente, faziam a cama mais arrumada que eu já dormi em toda a minha vida. E a minha mãe tinha essa questão da limpeza muito forte. Então, aos domingos, mesmo doente, com dores, a minha mãe pegava um balde, um pano de chão, subia as escadas da casa que a gente morava, que era um sobrado, e ia limpar o chão para não ter nenhuma poeirinha. Eu me lembro muito disso, porque é uma lembrança muito doída na minha vida, muito triste. Eu vi ela sofrendo com as dores e continuando com a limpeza, porque ela acreditava que aquilo tinha que estar perfeito. E conforme os anos foram passando, isso me dava uma tristeza cada vez maior, porque o que eu queria, ao invés de ter o chão perfeito da casa, era ter conversado mais com ela. Mas era mais forte que ela não conseguia. Depois de muito tempo eu tive que compreender, mas se eu pudesse escolher agora como filha, eu realmente preferiria a conversa e um café ao balde. Eu vou deixar ele até aqui mais longe da gente. E eu trouxe essa história hoje pra gente conversar e pensar sobre, porque já há um tempo eu venho falando sobre perfeição versus possibilidade. Muitas vezes eu recebo relatos de amigas, de pessoas que me acompanham aqui na rede, que são próximas, falando o quanto elas sofrem por querer deixar a casa perfeitamente limpa e organizada. E quando eu estou falando sobre sofrimento em deixar limpo e organizado, não quer dizer que eu não valorize a limpeza, não valorize a organização. Você que me acompanha há um tempo já sabe, eu estou há mais de 15 anos passando dicas, truques, caminhos para a gente limpar as coisas de uma forma mais fácil, para a gente se livrar de manchas, para a gente deixar a casa organizada. Eu acredito nisso, eu gosto disso, eu confio nisso. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho essa crença de que o exagero na limpeza e na organização traz mais problemas do que solução. Então, cada vez mais eu venho falando sobre aquilo que é possível e não a gente colocar uma barra muito alta, colocar um salto com vara sem vara
para a gente atingir. Eu sei por estudos técnicos que isso é uma característica muito feminina, a gente colocar limites altos para aquilo que a gente vai fazer em todas as áreas e ficar frustrada se a gente não entregar aquela perfeição. Olha, eu vou te contar uma história que explica bem isso. Eu tenho uma amiga que se chama Camila Chute e ela tem uma ONG que trabalha com programação de computador, dessas tecnologias, e ela contou que foi feito um experimento na Índia com mulheres, com meninas e com meninos, que foi dado para essas meninas e meninos um código para ser programado e tinha um tempo determinado para se desenvolver esse código, tá? E aí o que aconteceu? Ao final do tempo, acabou o tempo, a maior parte de códigos entregues eram de meninos. O que a gente pensa no primeiro momento? E os meninos são melhores na programação, eles têm mais jeito, entendem mais. É o que parece, porque eles entregaram mais do que as meninas. Mas na hora que foram analisar os códigos, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles não só analisaram os códigos que foram entregues, como eles voltaram nos aparelhos, nos computadores, onde essas crianças estavam desenvolvendo os códigos, e voltaram algumas telas atrás também nas entregas que não foram feitas, voltaram para os computadores das pessoas que não entregaram os códigos, que optaram por não entregar. E fizeram uma análise muito interessante, que daqueles que deixaram de entregar, a gente sabe, a grande maioria as meninas, o desenvolvimento que as meninas tinham feito desse código estava muito mais avançado do que os códigos que foram entregues pelos meninos. Isso só para reforçar o ponto que eu falei, que nós mulheres, se a gente não chega naquilo que nós acreditamos que é perfeito, ou a gente não entrega, ou a gente fala que tá ruim. E essa busca pela perfeição muitas vezes nos limita, nos estressa, nos deixa doentes e nos tira de momentos importantes com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Então, o que tem a ver o balde, a história da programação, com tudo isso que eu queria falar com você? Eu queria propor uma reflexão, é uma reflexão que eu ando fazendo muito para mim, e queria que você refletisse comigo e colocasse aqui o que você vem pensando e o que você vem vivendo. Entre o perfeito e o possível, conforme os anos foram passando, eu venho cada vez mais escolhendo o possível. O possível pode não estar na perfeição, a minha casa pode não estar parecendo uma casa de revista de decoração, mas ela é uma casa onde tem risada, onde mesmo aquilo que está fora do lugar traz alguma memória gostosa. Então, de verdade, conforme os anos vêm passando, eu venho optando pelo possível ao invés do perfeito. Lembrando, eu amo casa arrumada, eu gosto de tudo no lugar, mas o possível está me trazendo mais felicidade. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você me conta nos comentários?